Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. E antecedendo aí um pouquinho a nossa palestra, vamos passar aqui por estar dando uma lidinha nesse livro aqui, que eu já fazia tempo que a gente não estudava sobre ele, O Médico Jesus. Não sei se todos conhecem, é um livrinho bem, assim, ele é bem atualizado. E é um livro de cabeceira, né? Para quem a gente já passou várias vezes por esse estudo, mas sempre ele nos dá boas lições, né? E assim, a gente abriu o livro e caiu assim: não aceite. E aqui ele vai falar bastante sobre o perdão, que a gente às vezes na nossa vida a gente se depara com algumas situações onde a gente cria ali alguns tipos de situações difíceis, acaba a gente sempre discutindo com um, com o outro, e a gente às vezes se pega aí com alguém que esteja aí, né, você está no seu pensamento ali, né, te cutucando. E se a gente não coloca acima de tudo perdão, né, quem vai sofrer com isso somos nós mesmos, porque nós vamos adoecer com a mágoa e não vai trazer nenhum benefício para nós, só prejuízo. Então ele diz: não aceite. Então, em negrito, ele coloca aqui assim, ó: sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixeis que quem te fira te irrite. Legal isso, né? Não deixa que ninguém te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa nesta hora é o amparo contra as investidas das sombras, pelo espírito de Miramês. Então ele fala assim, ó: não aceite mais ficar magoado. Magoei, né? A gente fala, mas a gente está sempre, né? A gente se magoa por qualquer coisa. Uma pessoa que fala alguma coisinha fora do normal, a gente já está magoado, né? Então ele diz: não aceite mais ficar magoado. Não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com quem quer que seja. Então é uma forma dele pedir para a gente se fortalecer. Não deixe que pessoas te tirem do seu sério. Não deixe que as pessoas você está bem, está alegre, às vezes. Não permita que as pessoas que às vezes venham próximo de você te tire daquele momento que você está bem. Não deixe isso acontecer. Se fortaleça, né? Você está ciente de que escolher a mágoa e a desilusão é escolher a doença. Se você se deixar levar pelos sentimentos de mágoa, desilusão, nós já sabemos que o principal prejudicado aí somos nós mesmos. Então a gente precisa, de uma certa forma, se manter ali equilibrado para não deixar que esse tipo de sentimento invada o nosso ser, né? E aí a gente está escolhendo o quê? Uma doença. Psiquicamente isso é fato. Hoje, em alguns médicos que nós vamos aqui na Terra, né, eles fazem ali uma avaliação da nossa doença e coloca também as questões, né, do nosso eu, da nossa questões íntimas, porque eles perceberam que uma das doenças que nos afeta são os sentimentos, aqueles sentimentos que a gente não esquece, a pessoa que tem mágoa, e aquilo vai te amargurando, aquilo vai crescendo dentro de você, um sentimento, e você vai jogar aquilo de uma forma abrupta para o seu perispírito, e lá ele vai ficar acumulado, e uma hora ou outra ele vai explodir. Aí você fala: de onde que veio isso? Livre-se das interpretações dramáticas
que fez a respeito do que lhe aconteceu. Né? O que aconteceu já era, livre-se delas, daquilo que possa ter lhe causado, né, um sentimento, alguma, enfim, algo que nos deixe, né, magoados, deixa a gente triste. Vamos tentar nos livrar. Os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como as interpretamos. Tudo tem o seu sentido, os fatos que vão nos acometendo, eles são cotidianos em cima da gente, não são? A gente tem altos e baixos o dia inteiro, na semana, no mês. Então nós precisamos nos livrarmos desses sentimentos. A gente não vai ficar sem ter contato, sem falar com pessoas, ou ter esse tipo de situação. Isso, com certeza, uma hora ou outra, vai chegar perto de nós. Mas o que a gente tem que fazer? Não segurar isso para nós, nos livrarmos desses sentimentos. Então, ele fala, os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como nós as interpretamos. Uma leitura doentia, mórbida, baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Dessa forma, as sombras da mente se deitarão sobre a saúde do corpo. Né? Então, essas leituras, né, essa condição que a gente passa, baseada, né, nas observações de aspectos negativos que a gente vai adquirindo, a gente vai abrindo porta, né, para uma situação muito difícil para nós. Então, definitivamente, né, a gente estuda, e a gente tem que ter um momento onde a gente se autoanalisa, autodesperta. Aí dá, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou dando corda para esse tipo de sentimento para mim? Isso não vai me fazer bem. É legal que a gente sempre tenha esse alarme, né, dentro de nós. E evitar ao máximo que a gente caia nas armadilhas, muitas vezes, que pessoas nos trazem. E a gente cai assim, vai de cabeça nisso. Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. No auge do martírio, o Mestre pediu a Deus que perdoasse a seus ofensores. E ele não aceitou a mágoa e o ódio. Se nós proclamarmos Jesus como Mestre, por que não fazemos o mesmo? É um exemplo que ele deu para nós. Jesus, ele tinha a visão muito além da que a gente poderia, naquela época e até atualmente, da nossa condição de progresso, como seres, né, encarnados aqui. Então, ele já sabia de que esses processos no nosso planeta estariam ali nos marcando muito. E ele já nos fez esse alerta. Ele deu uma demonstração de amar mesmo aqueles que magoaram ele. E ele pediu para que Deus perdoasse todos. Se ele se colocou nessa condição, nós também, como exemplo há 2000 anos, não foi para que ele próprio pudesse se autocorrigir ou se auto-melhorar. Ele não precisava nada disso. Ele estava realmente transmitindo para nós o que nós estaríamos precisando na nossa vivência aqui na Terra. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ele já tinha aquilo decore e salteado por existências outras, por experiência e pela excelência de espírito que ele tem e tinha naquela época. Então, tudo aquilo que ele colocou para nós foi para nos chamar a atenção, para nós, nesse período, tentarmos evoluir da melhor forma possível. Somos abatidos de uma série de fatores, com certeza, mas nós temos que, de uma certa forma, desviar, evitar, perdoar. Vai ter momento que a gente vai ter ali uma situação um pouco difícil, mas eu preciso perdoar.
Eu tenho que perdoar isso. Porque se eu ficar mantendo um sentimento com uma outra pessoa de ódio, o que acontece? Você está no momento ali, está tranquilo, de repente você lembra de tal pessoa e essa pessoa te invade o seu pensamento, porque você deixou, e você começa a lembrar de situações críticas do seu momento lá infeliz com aquela pessoa. E aquilo o que faz? Vai marcando a gente. É gostoso quando a gente está se lembrando de momentos infelizes na vida da gente? Quando alguém ou de uma briga ou tudo mais? Não, a gente não... Isso afeta muito o nosso ser. Ele é como se fosse uma facada em nossos sentimentos. E se nós não dermos um basta, aquilo vai penetrando, até o momento que a gente se dar conta, não tem mais salvação. É a mesma história, né, da rã, né? Você já sabe a história da rã na panela lá? Está fervendo, conhece? Geralmente a rã, né, quando você põe ela numa panela, água fria, né? Põe no fogo lá. Aquilo, né? A água está gelada, está gostosa, a rã está se sentindo maravilhosamente bem. À medida que a água vai aquecendo, ela vai, puxa vida, olha que água gostosa, maravilhosa, está agora quentinha, está me deixando, né, toda feliz. Aí a água começa a entrar em efervescência, né? Começa a ferver. E ela se dá conta que não consegue mais suportar e não consegue sair de dentro daquela água. E aí ela vai para a morte. É a mesma coisa com a gente. Se nós vamos deixando que tais situações nos abatem, ou que nós mesmos criamos, quando nós nos dermos conta, a gente já está lá embaixo no fundo do poço. E aí, ainda assim, dá tempo de nós nos recuperarmos. A rã já não teve mais. Mas nós ainda temos de nós encerrarmos, pularmos fora desta panela com água fervente, para que a gente repense, que a gente possa repensar naquilo que está fazendo de mal para nós mesmos. Se alguém quiser comentar algum assunto, por favor, esteja à vontade, tá? Quiser comentar, dar algum exemplo, é gostoso a gente interagir, né? Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. E isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar a seguir adiante. É isso mesmo. Nós podemos pular da panela, dar um recomeço em cima de nós e seguirmos em frente, né? Porque se nós, para nós conseguirmos vencer uma determinada doença, além dos medicamentos que nós temos disponíveis hoje, que foram nos colocados, nós temos que colocar nós, em primeiro lugar, de acreditar, de entender que você é possível, que você é forte, que você pode dominar qualquer tipo de doença e vencer a doença. Porque nós temos uma autonomia maravilhosa de nos curarmos. Só que a gente se perde. A gente se deixa, né, cair às vezes, não tem fé. Quando a gente chamar a fé, acreditar em você mesmo, na sua condição, livrar-se de uma doença. E a gente tem vários meios. Temos as questões científicas que são nos colocadas, temos as questões, temos o socorro moral, que nós, de uma certa forma, temos numa determinada casa, numa igreja, a gente vai buscar reforço. Então nós temos diversas situações que nos ajudam e nos dão, aquela garra de nós não deixarmos que determinada situação nos abata, né? Até mesmo quando a gente vai tomar, por exemplo, estou tomando um remédio. Se você põe na cabeça que aquele remédio, puxa, vou ter que tomar esse remédio de novo, é um saco ter que tomar o remédio. O que você já está fazendo antes de colocar o remédio para dentro do seu corpo? Você já está acabando com a energia daquele remédio. Você já está ingerindo algo que já não é legal para você. Não é? A gente, às vezes, porque você precisa tomar aquele remédio, né, constante, aquilo, você já vai falar, nossa, vou ter que tomar isso de novo. Acabou o remédio. Acabou a eficiência do medicamento.
na alimentação que a gente tem, saborear, absorver a comida, porque os alimentos que nós nos alimentamos vêm supridos de uma energia maravilhosa, que é da terra. E eles nos traz também benefício com a devida, né, com a devida pontuação de cada alimento que nos faz bem. Quantas coisas que a gente tem a nosso favor e que nós não nos damos conta. Não é? A água, que é um dos remédios mais importantes que nós temos à nossa disposição, água, que a gente tem, ainda dá para tomar, ainda, né? E nós brigamos muitas vezes, a gente esquece de tomar água durante o dia, que nos prejudica. A água renova, higieniza, faz uma movimentação tremenda no nosso corpo. Tira as imperfeições, tira aquelas bactérias, faz uma revolução tremenda. Água, ela é um energizador poderosíssimo dentro do nosso corpo. Então, dependendo da nossa altura, nosso corpo varia ali de 1 litro, no mínimo 1 litro por dia, ou 2, dependendo, 2 litros e meio para determinadas pessoas que têm algum tipo de exercício. Já é uma situação assim incrível. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos o perdão ao próximo, quando for a vez de nós errarmos? Legal isso, né? Se não perdoarmos a quem nos tem ofendido, com que direito pediremos o perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Eu não conheço ninguém que nunca errou. Eu já errei diversas vezes. Todos nós somos dotados de erros. Ninguém aqui é perfeito. E a gente está sempre, né, pedindo para que Deus nos perdoe. E por que eu não posso também fazer o mesmo? Se eu mesmo cometo erros. Não é? É melhor pedir você mesmo, né, se chegar nesse sentimento de perdoar, do que ficar corroendo aquilo dentro da gente, daquela mágoa que não nos deixa. É ruim isso. Quando não perdoarmos, abriremos portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos. E isso é uma bomba explodindo a nossa saúde. Prejudiquei alguém, fiz algum mal a quem quer que seja. Se eu não conseguir reparar esse mal, o que a pessoa vai estar direcionando para a minha pessoa? O quê? Energias negativas, ódio. Ó, aquela pessoa fez isso, e pior que ela comenta com um, com o outro. Ela, né, quando é coisa ruim, para a gente explodir com coisa, nós somos maravilhosos. A gente tem um poder incrível de desejar a alguém coisas que não deve. Vocês já imaginaram uma pessoa que não gosta de você? A vibração negativa que ela te joga na sua mente, joga na sua condição, tudo de coisas ruins que possam acontecer com você, a pessoa vai ali, né? E às vezes você mudando isso, até chegando para a pessoa, às vezes pedir um perdão, me perdoe, sei lá, com carinho ali, com uma forma simpática, das vezes, de nós pedirmos, você ameniza isso. Olha só, o que é melhor, você ter uma fonte de energia negativa toda hora em cima de você, ou nós buscarmos cortar essa energia? Você não tem outra maneira para fazer isso parar. Se você não conseguir podar isso da pessoa, aquilo vai ficar atuando em cima de você constantemente. E olhem, gente, esse tipo de situação nos afeta encarnados e desencarnados. Então, vamos repensar nisso. Acho que isso é importante para todos nós. Estejamos convencidos, o perdão
é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita na mão. Vou lá para o meu Jesus, né? E aí, ele vai te dar a receita mais importante de todas. Perdoe, assim como eu vos ensinei a perdoar aos outros, né? Aqueles que vocês têm ofendido. Porque existem casos, gente, assim, a gente tem conhecimento, às vezes, de perseguições milenares. O espírito que talvez a gente possa ali ter cometido qualquer erro, ele não se você não conseguir arrumar aquilo, ele vai mantendo aquela perseguição com você por várias reencarnações, em espírito, desencarnado, encarnado, de tudo quanto é jeito. E não é só o outro para nós. Da mesma forma que também eu tenha sofrido qualquer injúria, qualquer problema, se eu não conseguir absorver e perdoar também, o que vai acontecer? Eu vou ser o agressor. Eu viro também o agressor, na minha forma de pensar. Poxa, aquela pessoa me fez um mal, né? Então, a gente precisa, né, até nesse ponto, amenizar as questões dos nossos sentimentos. Da gente agredir alguém, da gente cometer o erro de ficar metendo pau nos outros, né? A gente precisa também ficar atento para isso. Porque eu mesmo posso me tornar um agressor em qualquer dos momentos que a gente tem aqui, encarnado e desencarnado. Então, que a gente possa ir no médico Jesus e sair com a receita do quê? Do perdão. É a melhor forma. Essa era a receita de hoje. Não estou falando nada da sua palestra hoje não, né? Foi aleatório aqui, hein? Mas sempre entra. Eu sempre entro, né? Eu sempre entro, isso é bom demais. Bom, gente, então vamos lá. Uma boa noite mais uma vez para quem está chegando. Estamos aqui na Casa Recomeço, aqui no Jordanópolis, com muito carinho, né? A gente está aqui mais uma vez aberto, dispostos, né? A gente transmitir, aprender, evoluir, todos nós juntos. Que aqui é um conjunto, estamos todos evoluindo, uns ajudando aos outros, tá certo? E antes de nós começarmos com a nossa palestra, eu gostaria de pedir primeiro para que, né, pudesse desligar o celular, se estiver ligado, deixar no modo avião. A gente sempre agradece pelas doações que a gente tem recebido de alimentos não perecíveis, onde nós temos aí aproximadamente 30 famílias que nós abastecemos todo mês com esses alimentos. A gente faz, né, todas as sacolas e divide isso para essas famílias que estão aí cadastradas conosco. Então, toda doação de alimentos não perecíveis é sempre bem-vindo e nós agradecemos sempre a vocês. Sozinhos, nós não conseguimos. E juntos, sim, a gente consegue chegar nos nossos objetivos. Temos o bazar, que é uma fonte da casa, de manter a nossa casa sempre aí, né, em condições de nos receber, as despesas. Então, o bazar é uma fonte que a gente tem e pede, né, que a gente, quem puder nos ajudar com compras e também doando roupas, né, que estejam em bom estado, gente. A gente pede, por gentileza, de não, assim, as doações são sempre bem-vindas, mas se uma roupa vier suja, com problema de, né, que a gente tem aqui, então não dá para a gente fazer nada. Então, a gente não tem como usar isso. Então, a doação a gente até pede, por gentileza, né, com carinho, não é que esteja limpa, e não, se tiver ali um rasguinho, alguma coisa, que dê uma costurada, enfim, para que outra pessoa possa comprar e a gente, com um preço bem acessível, a gente faz as trocas, né, para manter a nossa casa. Temos uma biblioteca também lá em cima, no segundo andar, com vários temas de livros, que está à disposição de todos nós, né? Quem quiser pegar um livro emprestado, pode levar para casa, está à disposição. Nós também temos a doação das lãs, né? Que a gente aqui temos as tarefeiras que fazem os quadradinhos do amor, ou vem a lã, já vem tudo pronto, né? Algumas já trazem tudo pronto, que é uma maravilha. Mas
A lã já é doada, então a gente faz os quadrados e depois monta os cobertores, as mantas para doar nos hospitais. Existem hospitais aqui na periferia e outros, vários, né, que às vezes aquelas pessoas, as mães que chegam, que são às vezes andarilhas, que são pessoas sem condições, tem o filho no hospital lá, a bebê, e não tem nem o que cobrir a criança, não tem nem o que colocar. Então a gente chega nesse tipo de situação nas nossas doações, tá certo? Para onde a gente está conduzindo e levando essas mantas, cobertores, enxovais, enfim, tudo que a gente recebe. E a gente sempre faz a lembrança do Evangelho. Não esqueçam de fazer o Evangelho em casa, gente. É importantíssimo. A gente, vocês vão me ouvir, pelo menos da minha parte, toda vez que eu estiver aqui, eu vou comentar. E nós temos por escrito. Por quê? É uma continuação da nossa casa espírita, onde a gente mantém o equilíbrio espiritual e harmônico da nossa casa. A gente não entra aqui, não tem uma harmonia? Por quê? A gente está aqui orando, está fazendo tudo, né? Está vibrando coisas positivas. Lá em casa, sempre eu vou estar orando? Não. Eu vou passar, às vezes, o dia inteiro, às vezes uma semana, com problemas, e se eu não parar, não der um minuto para fazer uma parada e fazer uma oração, orando, fazendo o equilíbrio da minha casa, ela não vai estar ali equilibrada. Então, o Evangelho no Lar, a gente, uma vez por semana, né, uma vez, no mesmo dia e no mesmo horário, de 15 a 20 minutos. Um dia que não vai atrapalhar nenhum tipo de programa que a gente tenha. E se, por exemplo, eu tiver ali um compromisso e não estar presente, de onde quer que você esteja, faça uma oração direcionando, né, para aquele ambiente que você está acostumado. Chegou uma visita, você não vai deixar, eu recebi visita, não dá para fazer o Evangelho. É sempre a mesma história. Não tem problema. Você quer participar do nosso Evangelho? Convida a visita. Não quero participar. Você pode me dar 15 minutinhos que eu vou fazer uma leitura, a gente já serve uma água ali, alguma coisa para a pessoa se sentir bem, mas não justifica nós, muitas vezes, deixarmos de fazer o Evangelho. Não justifica, porque é algo que vai nos fazer bem, vai nos trazer paz dentro da nossa própria casa. Tá bom? Quem não conhece o procedimento do Evangelho no Lar, nós temos lá na secretaria todo o roteiro para nós fazermos o Evangelho. Tá bom? E, finalmente, só para lembrar, nós estamos programando um bingo no dia 4/10. Está um pouquinho ainda distante, não está muito, né? Mas já estamos acabando agosto, já vai entrar setembro. E a gente está aí programando o chá bingo, que será no dia 4/10, a partir das 14 às 18 horas. E é um dia muito gostoso, né? Que a gente faz aqui, é uma vez por ano que a gente consegue fazer, mas que agrada e deixa muita gente feliz aqui nessa data, que é muito gostoso. Então, nos ajude, né? A vir, quem puder nos ajudar com as prendas, a gente já colocou algumas que já estamos recebendo, e eu tenho certeza que até lá a gente vai não ter lugar nem para colocar as prendas aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Oi? Pode pagar. Eu fui aqui. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, relaxando o nosso ombro, né? Deixando bem suave, relaxando os músculos faciais, para que a gente possa estar bem receptivo nesse instante. É um momento nosso, individual, muito particular, onde, através dos benfeitores desta casa, nós vamos poder passar para eles as nossas necessidades, o nosso pedido, bem íntimo, onde uma conversa bem assim, bem legal com esse mentor, com esse benfeitor. Meu amigo, estou precisando de um emprego, estou precisando de trabalho, estou precisando estudar, estou precisando de trabalho, estou precisando de saúde.
me ajude, que você possa tirar essa súplica do seu coração, no que quer que seja importante neste instante, para que este mentor, com muito carinho, leve até o Pai as nossas necessidades. E a gente forma com isso uma corrente de luz grandiosa, uma luz que, através dos nossos pensamentos, esta corrente que nós montamos nesse instante, ela chega até os nossos familiares, aos nossos espectadores, nosso pessoal que está nos ouvindo aqui pela internet. É o momento de todos nós nos unirmos em prol de nós e daqueles que nós temos em nossos corações. Aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, aonde quer que estejam, que a nossa força, nosso desejo, juntando com a luz de Jesus, faça acontecer os nossos desejos. E ainda podemos vibrar pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, que passa aí momentos um pouco difíceis, mas que governantes, nações, possam se entender, compreender, amar uns aos outros, e que vidas deixem de ser tiradas, muitas vezes, por ganância, egoísmo e outros. Que nós possamos levar esta nossa súplica ao Pai, para amenizar os corações. E assim, Jesus, de joelhos e em espírito, dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Com muito carinho, chamaremos o nosso palestrante, que está ansioso para nos dar a palavra, né, Hélio? Que ele possa nos trazer aí a palavra de Jesus. E eu desejo todos vocês no retorno para as vossas casas, né? Nunca esqueça. Chegando lá, se tiver alguém que não foi, dê aquele abraço bem gostoso e transmita a ele a energia que nós estamos aqui adquirindo. Uma boa noite para vocês. Uma boa palestra. Você faz o encerramento também? Então eu vou te emprestar o meu microfone. Você não leva ele embora, tá? Não faço barulho. Não botar para Uma boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. É bom ver tantas pessoas aqui no Recomeço, numa noite fria, onde muitas vezes a gente não quer sair de casa por vários motivos, né? Ah, vou ficar em casa com esse friozinho, né? Assistindo TV, colocando um cobertor, vou lá no Recomeço, ainda ouvi o Hélio falar, ah, não, né? Mas é aí que a gente vai crescendo, porque quando a gente vem à casa espírita, através da dor, muitas vezes a gente só vem através da dor, procurar um lenitivo para o nosso espírito, a palestra se compõe em 50% da minha assistência espiritual. E muitas vezes eu não sei disso. Isso é importantíssimo de se dizer. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. No item 13, quem nos traz esse item é Santo Agostinho. Eu particularmente gosto muito das explanações de Santo Agostinho. Lá em 1862, ele nos alertou sobre algo que eu nem preciso falar. Nós estamos vivenciando mundo de provas e expiações. É o nosso mundo. Mas ele nos alertou lá, em 1862. Há tanto tempo e é tão atual. Eu vou ler o primeiro parágrafo
e depois a gente vai comentar. E não tenham dúvida, se de repente quiser fazer alguma colocação, podem fazer, podem levantar a mão, que se a gente souber, a gente responde. Se não, a gente chamou a Aidar, certo? Problema dele. E Santo Agostinho, em 1862, lá em Paris, ele disse o seguinte: que vos direi, que já não o conheçais, dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios que se inclinam são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo feliz. Então, é chegado o momento do planeta Terra mudar de categoria. Nós não somos mais um mundo primitivo. Olha que bênção! Nós já habitamos um mundo primitivo. Hoje nós estamos na segunda escala, provas e expiações em regeneração. Muita gente já diz, mas o mundo deveria estar melhor. Nós já estamos em regeneração, mais ou menos, só que não. A regeneração se iniciou. Enquanto esse círculo não se encerrar, o planeta não está regenerado. E quando ele estiver regenerado, talvez seja a última chance de muitos de nós que aqui estamos, de continuarmos no planeta Terra. Porque esquece, é balela que a Terra vai acabar. O mundo foi criado muito mais primitivo do que hoje. Se a gente pudesse ver num filme como era o mundo quando foi criado, fisicamente, a Terra mesmo. E hoje, como ele avançou, é outro mundo. E vai progredir, nós queiramos ou não. Nós, que estamos no planeta Terra hoje, é que podemos não fazer mais parte desse mundo. Aí nós vamos para um mundo mais inferior do que o de hoje. Eu não sei se aqui alguém já leu o livro Exilados de Capela. Então, esse livro conta nossa história. Porque o Capela, um planeta, progrediu. Mas algumas pessoas não conseguiram acompanhar moralmente o planeta. E o que aconteceu com essas pessoas? Ao desencarnarem, vieram habitar o planeta Terra. Ô coitados de nós, que hoje temos uma inteligência um pouco maior, e para um mundo onde vamos habitar uma caverna, claro, nós não vamos ter a lembrança, o que é uma bênção, mas vamos saber que aquilo não pode, o mundo não pode continuar daquele jeito. Aí nós vamos ter que fazer o progresso tudo de novo. Porque hoje, o nosso mundo, com a inteligência de muitos, ele está muito além do mínimo necessário. Quando a gente pensou, há 40 anos atrás, que pegaria um celular e falaria com o outro lado do mundo. Nem com o vizinho a gente pensava em falar, né? O telefone fixo era uma caca. Quando veio o celular, era uma coisa para se falar. Aquilo era um tijolo e só um enfeite, porque não funcionava. E hoje a gente liga para todos os lugares. Quando que a gente ia pensar nisso? Quando que a gente ia pensar que em 2026 vamos ter carros voadores? Não aqui ainda, mas já está em teste há bastante tempo.
Então, olha como o mundo é maravilhoso. O mundo vai progredir. Deus, Ele é tão bom, tão justo, tão inteligente, que Ele enviou Jesus, seu Filho, para nos instruirmos, para acabar com aquela lei de olho por olho e dente por dente e falar sobre amor. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos dá a oportunidade de que nós possamos crescer através do amor. Mas como a gente é cabeção, no meu caso, eu estou falando, a gente é cabeção por demais da conta, a gente não aceita. É muito fácil crescer por amor. É muito fácil. A gente vai encarnando, encarnando. Depois de 500 encarnações, nós não progredimos muito, ele manda a dor. É aquela dor que arrasa com a gente. Porque ele é ruim? Não, é opção nossa. Ele nos dá toda a oportunidade de crescer através do amor. Mas a gente não quer. Então vem a dor. E a dor, por mais que possamos achar que não, e eu principalmente nunca achei que era uma realidade, porque a primeira vez que eu fui numa casa espírita foi em Uberaba e o palestrante era alguém chamado Chico Xavier. E ele estava falando que a dor é uma bênção. Eu tinha vontade de dar uns tapas nele. É sério, muito sério. Porque eu tinha acabado de perder um filho num assalto. Como que a dor é uma bênção? Mas é uma bênção. Por ignorância no sentido de não conhecer, eu não concordei. Como não concordo ainda com um monte de coisas, porque eu ainda não conheço. Mas a dor é uma bênção, mesmo na perda de um ente querido. Porque nós só crescemos no estágio que nós estamos através da dor. É que nem estar caminhando e levar um trupicão. A gente não vai mais rápido. A dor é isso. A dor promove isso como um ser humano. Quando a gente dá aquele trupicão, a gente vai mais rápido para frente. Quando a dor vem, a gente percebe que quando aquele amigo meu, aquele irmão que está caminhando comigo, tem uma dor, aquela dor dele dói tanto quanto a minha. Na dor, todos nós somos iguais. Na hora que está tudo bem, da felicidade só, nós esquecemos do próximo. Porque religião, gente, não é coisa de Deus. Religião é coisa de homem. Religiosidade é Deus. Ou, quando ele mandou Jesus para cá, Jesus virou para você e falou, seja espírita, seja católico, seja evangélico. Não. Jesus só nos pediu que a gente fosse cristão. Muitas vezes coisa que nós não somos. Nós esquecemos que o outro é nosso irmão. Eu lembro de uma fala de Chico que ele disse o seguinte, todo mundo ficou perplexo. Nós não temos filhos. Como assim não temos filho? Não. E alguém perguntou, Chico, mas como nós não temos filhos? Eu tenho uma prole de 7 filhos, a pessoa falou, né? Ele falou, não, nós não temos filhos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. O dia que a gente tiver essa consciência, nós vamos perceber que o outro que está caminhando com a gente amando ou não, é nosso irmão, em Jesus, em Deus. Mas a gente não percebe isso. A Aidar falou sobre perdão, e eu não quero perdoar, é uma opção minha. Eu até desculpo, mas perdoar nem de jeito nenhum. Porque eu não pego o dicionário, hoje nem se pega mais dicionário, né? Como eu sou antigo. Eu não abro mais o tio Google e olho lá e vejo o que é perdão e o que é perdoar e o que é desculpar. Desculpar eu não posso. Se eu briguei com essa pessoa que está aqui na minha frente e eu tenho culpa ou ela tem culpa nesse desavento, é problema dela com Deus ou meu com Deus. Deus pode desculpar, porque desculpar quer dizer tirar a culpa. Eu não posso. Eu posso perdoá-la ou ela me perdoar. Mas por ignorância, no sentido de conhecer,
até da nossa criação, eu acho que perdoar, nossa, eu sou muito pequeno em perdoar essa garota. Ela fez tanto mal para mim, eu ainda vou perdoar. É o que eu posso fazer. E perdoar não é esquecer não, gente. Porque se eu esquecer efetivamente, é bom que eu procure um psiquiatra. Porque eu estou começando a ter um problema mental. Esquecer no sentido de apagar o que ele também disse, por isso que eu falei, você entrou na minha palestra. Apagar a mágoa do meu coração, que está fazendo mal para mim. Muitas vezes o outro nem sabe que me ofendeu, mas eu estou curtindo aquela dor, aquela mágoa. Amanhã se transforma num câncer e eu olho para ele, meu amigo, por que comigo? Né? Por que não comigo? Se eu não fizer as pazes com o meu passado, olha como o perdão é importante, eu não vou ser feliz no futuro. O que é fazer as pazes com o meu passado? É perdoar. Quando a gente recebe um filho, que é uma bênção, né, dos céus, mas ele é feio pra caramba. Sabe aquela criança que você não quer nem mostrar para ninguém, tão feia? O que você vai fazer com essa criança? Amar. Não tem outro jeito, não. Aquela pessoa que a gente tem em casa, que se compraz em algum vício, o que a gente pode fazer além de instruí-la? Amar. Olha como as opções é sempre o amor. A palavra amor tem tanto peso que Jesus, quando pronunciou essa palavra na terra pela primeira vez, a terra chegou a estremecer. E muita gente não compreendia, porque Moisés era olho por olho, dente por dente. Você matou alguém da minha família, eu tenho o direito de ir lá e matar alguém da tua família. Ele falou, não, esquece, isso é passado. Hoje é amor. Dai a face, levou um tapa, dai outra face. Perdoa. E a gente não entendeu, há mais de 2000 anos atrás, como não entende ainda hoje. Muitas vezes eu não quero perdoar. Eu posso perdoar a hora que eu quiser, desculpar eu não posso. Até posso, mas eu não vou conseguir. Atingir o objetivo é perdoar, mas não é esquecer não. Esquecer é um problema que eu vou ter de saúde mental, que eu devo procurar um profissional da área para ver o que está acontecendo comigo. Eu usei ela como referência, eu posso ter um problema com ela, conversamos, nos perdoamos, e daqui, 3 anos nos encontramos numa festa. Conversando, nossa, e nós ficamos 10 anos sem conversar por causa disso. Então ela não esqueceu, nem eu. Mas não faz mais mal. Isso é perdoar. Isso é fazer aquilo que Jesus nos pediu. Muitas vezes a gente fala, não consigo perdoar aquela pessoa porque eu não consigo esquecer. Que bênção que eu não consigo esquecer. E se eu esquecer mesmo, eu estou criando um problema para mim mesmo. E nós ainda não temos esse problema mental. E como nós somos num mundo de provas e expiações, muitas vezes a gente pode encarar assim, o mundo, ele é a oficina, onde nós vamos trabalhar. O nosso corpo é a ferramenta que vai mover esse mundo. E a existência nossa nessa encarnação é a oportunidade que a gente está tendo de crescer moralmente. Porque intelectualmente nós estamos muito além do mínimo necessário. Mas moralmente nós estamos muito aquém do mínimo necessário, né? E o dever a executar aqui na Terra é a nossa missão a cumprir. Aí sim a gente vai, de repente, perceber, muitas vezes quando a gente sofre, e fala, nossa, Deus está me castigando. Deus é Pai. Ele é tão bom que quando a gente vai se equivocando, e a gente se equivoca por demais da conta, o que ele faz com a gente? Ele coloca, se ele não tem um dedão no meu nariz, falou, cabeção. Não.
Ele me dá outra oportunidade. Sempre Ele me dá uma oportunidade maior. E quando Ele me dá uma oportunidade, através das reencarnações, eu tenho meu livre-arbítrio. E aí? Aí a gente, muitas vezes, por ter o livre-arbítrio, a gente fica patinando. Se não tivesse nos dado o livre-arbítrio, pode ter certeza, talvez a gente tivesse uma encarnação, não tivesse reencarnação. Porque a gente partiria do simples e ignorante e chegaria na angelitude, o que Jesus nos prometeu. Nós somos criados simples e ignorantes rumo à angelitude. Olha que promessa linda. Todos nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, um dia vamos ser anjos. Não é porque vocês são mais bonitos que eu, não. Não. Deus não privilegia ninguém. É através dos nossos próprios esforços. Nós só vamos crescer através dos nossos próprios esforços. E Deus é tão maravilhoso que Ele diz que meu progresso é individual. Eu cresço através dos meus próprios esforços. Porém, para que o mundo troque de categoria, se só o Hélio se melhorar, não vai ter graça. Vai trocar, não. Nós vamos continuar com provas e expiações. Nós não temos uma quantidade de anos ou de séculos para ficar nessa transição. Nós vamos ficar até que tenha uma quantidade maior de pessoas que se comprazem no bem para que o mundo se torne um mundo mais resignado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus é tão esperto que, como nós precisamos de uma quantidade maior de pessoas para isso, toda vez que uma pessoa está se resignando, está melhor, ela tem a obrigação e o dever moral de dar a mão para aquele irmão que está um passo atrás e trazê-lo junto, para fortalecer esse grupo, para que a Terra se promova a regeneração. Senão não vai acontecer. Nós vamos ficar aqui mais tempo nesse mundo sofrendo, porque provas e expiações ainda é um mundo onde o mal predomina. A gente fala, a gente vê mesmo. Só ligar a TV, meu Deus, dá até desespero, não é? Só no trânsito, quantas coisas a gente vê horríveis. É um mundo ainda onde o mal predomina. Em resignação, nós não vamos ter mal? Mal, vamos ter o mal sim. Mas o bem vai predominar. Aí quando a gente chegar talvez num mundo felizes, aí é o bem total, não tem mais o mal. Aí eu não preciso mais nem falar, eu me comunico com o outro até por pensamento. Né? E quando a gente não fala, eu acho que me veio na cabeça agora, alguém me soprou aqui, quando a gente não fala, é até bom, né? Seria muito bom, porque a gente se compromete muito com essa bendita língua nossa. Muitas vezes a gente se compromete por demais da conta. E depois que a gente verbalizou alguma coisa, tem mais jeito não. O outro pode até me perdoar. Como ele não tem problema mental, ele não vai esquecer. E aquilo que nós falamos vai ficar pairando ali. E uma hora atinge essa pessoa. Mas uma lei da Terra, de ação e reação, ela vai voltar para mim. Numa intensidade muito maior. Sabe por quê? Porque eu não sou essa massa que está aqui falando. Como vocês não são essa massa. Nós somos só energia. E o mundo é uma energia maior. Quando eu jogo para o mundo essa energia boa ou ruim, o mundo capta e direciona para quem eu pensei. Eu não preciso nem ter direcionado. Só de pensar, ele vai direcionar. E essa energia vai ficar ali pairando sobre esse ser. Esse ser bobeou, se ele estiver equilibrado, não vai pegar. Vai pegar. Mas vai voltar para mim. Ele vai voltar da onde ele partiu. Numa intensidade muito maior. É aí que a gente briga com Deus. Ô meu amigo, por que comigo? E quando eu penso por que comigo, eu estou dizendo para Deus, por que não com ela?
Eu estou desejando mal de novo ao outro, sem perceber. Como assim? Quando a nossa consciência se amplia um pouquinho, e eu questiono, olho para o céu e falo, ô meu amigo, por que comigo? Né? Está embutido nisso, por que não com ela? Olha como a gente pode desejar mal para o outro, sem pensar que está fazendo mal. Imagine quando a gente faz. Né? Então, Deus tem muita paciência com a gente. Eu compro briga em alguns lugares, aqui ainda não comprei até hoje, quem sabe seja hoje, né? Se alguém está esperando que Deus vá te perdoar, aproveita que está garoando e tira o cavalinho da chuva. Deus não nos perdoa nunca, jamais, porque Ele não perde o tempo de me julgar. Quando eu erro, Ele não coloca, como eu disse, o dedão no meu nariz e falou, cabeção, não. Ele vai lá e me dá outra oportunidade. E eu erro de novo. Porque eu, para errar, minha filha, aí ele me julga? Não. Ele vai me dando oportunidades em cima de oportunidades. Olha como ele é bom, como ele é divino, maravilhoso. Só que eu vou atrasando o meu progresso. Né? Eu, em especial, comecei a pensar que Deus podia existir com 45 anos de idade. Através da dor, claro, eu sempre fui ateu. Não tenho nenhum receio de falar isso. Porque religião é coisa de homem. Eu posso ser ateu, posso ser evangélico, católico, não importa o nome que se dê. O que eu faço para o próximo? É que está o X. Né? Quando a gente vê um morador de rua ali caído, todo sujo, vomitado, com dependência do álcool, com qualquer coisa. O que eu faço normalmente? Atravesso a rua. Mas eu esqueço que ali também está Jesus. Jesus não entra na minha casa se eu não deixar. A minha casa é esse corpo. O nosso coração, ele tem uma porta. Ele só abre de dentro para fora. Para que Jesus adentre o meu coração, é necessário que eu abra. Ele está comigo 100% do meu tempo, aqui juntinho, mas não entra no meu coração se eu não abrir. Ele está comigo a minha existência inteirinha, desde o momento em que eu fui criado. Mas, na maioria das vezes, eu não estou com Jesus. Nós não estamos com Jesus. E quando eu falo que eu estou com Jesus 100% do meu tempo, é balela. Porque eu só lembro de Jesus, na maioria das vezes, nos momentos difíceis da minha existência. Não é isso? Quando está tudo bem, eu estou ganhando bem, estou me dando bem com a minha esposa, com a minha família, imagina que eu vou pensar em Jesus. Para quê? Está tudo tão bom. A hora que a água sobe um pouquinho e eu estou não conseguindo mais respirar, aí, Jesus, me ajuda. É a primeira coisa que a gente pensa. Isso não é fé, isso é ser egoísta, é ser hipócrita. Né? Fé é acreditar em Jesus nos momentos bons, nos momentos ruins, e ter a certeza que Ele não me abandona jamais. Quando a gente faz uma promessa, faz uma oração, não importa no que vocês acreditam, e pede a Deus, a Jesus, para nos ajudar, muitas vezes a gente fala, pô, a ajuda não veio. A ajuda veio mais rápido do que a gente pensou. Ele nos intui a seguir por um caminho. Mas Ele não vai seguir pela gente. Ele só me intui a fazer. O fazer é meu. A espiritualidade, Jesus, quem a gente quiser, meu mentor, não vai fazer por mim. Esquece. Aí eu estou esperando um milagre. O milagre não vai acontecer. Para o milagre acontecer, é necessário que eu faça a minha parte. Vou orar, vou pedir? Claro. Se eu fizer uma promessa, acreditar na promessa, recebendo ou não, pague. Né? E eu vou receber uma intuição. Mas o fazer é meu. Se eu não fizer, o milagre não vai acontecer na minha vida. Né? Do céu, ultimamente, não tem caído nem chuva direito, né? Às vezes a gente fica numa situação, falta de água, falta de irrigação na agricultura,
por falta de chuva. Ai, mas Deus podia ser um pouquinho melhor. Ou o homem poderia ter um pouco mais de consciência e estragar menos o planeta. É isso que a gente faz. Eu voltei hoje do Triângulo Mineiro, estava em Araxá, e que a gente vê de queimada nas estradas. Por quê? Porque muitas vezes o causador fui eu. Eu não fumo, mas nada contra quem fuma. Problema de cada um. Mas despretensiosamente, fumando dentro do carro, pego e jogo a bituca fora. E o mato todo seco. Causa um grande incêndio. Eu estou ofendendo a quem? A mata? A Deus. Deus é a natureza. Essa força tão grande que um ciclone, um maremoto, um terremoto termina com a gente em questão de fração de segundos. Isso é Deus. E às vezes a gente fala, não faço mal para ninguém. Infelizmente nós ainda fazemos. Eu conheço pessoas boas, maravilhosas, e outras nem tão boas como eu. Mas essas pessoas boas também são más em determinados momentos da sua existência. Francisco de Assis, não é um exemplo, depois de uma determinada faixa de idade da vida dele, porque ele não era. Ele era uma pessoa que não era boa, que vivia na noite, que fazia coisas erradas, até que ele leu o Evangelho de Mateus e caiu fundo aquilo nele, e ele começou a se modificar. Por isso que ele virou um anjo? Também por isso. Então cabe a nós vir à casa espírita ou não, à igreja evangélica, católica, e apreender os ensinamentos e aplicar em mim, não no outro. Porque a gente quer fazer isso. O Hélio falou aquilo na palestra, vou chegar em casa e vou puxar a orelha do meu filho. Não. Primeiro tem que aplicar em mim. Se meu filho estivesse aqui, poderia servir para ele também, mas primeiro para mim, porque eu estou. E muitas vezes a gente não se melhora, porque a gente escuta, aprende, mas não apreende para nós. Eu quero aplicar sempre no outro. Aí a gente fica nesse nosso mundo ainda de provas e expiações, mas quanto tempo? Meu tempo está acabando, né? Mas nós vamos ficar aqui ainda. Vou voltar para provas e expiações? Não. Talvez eu não regresse para o planeta Terra. Porque reencarnação, segundo Chico Xavier, ele demorava em média, já passei do meu tempo, 60 anos para reencarnar. Hoje não mais. Hoje é muito mais tempo. Nossos bisavós tinham o quê? 10, 20 filhos. Quantos filhos vocês têm hoje? 2? Quantos filhos os seus filhos têm ou querem ter? A maioria nenhum. Onde fica a nossa chance de reencarnar? Na China. Muito maior que 60 anos. Então, em 60 anos, talvez ainda o planeta não esteja regenerado. Ou, se estiver, a minha consciência se ampliou a tal modo que eu possa vir fazer parte do planeta Terra de novo. E Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Gratidão. Obrigado. Então vamos cerrando os nossos olhos, mentalizando Jesus e percebendo que através dos seus mensageiros de luz, eles vão derramando sobre nós suas bênçãos e seus fluidos salutares. E esses fluidos vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico, e através da corrente sanguínea vão sendo levados a todos os nossos órgãos, sistemas, células. E vamos assim, mestre amigo, nos sentindo totalmente renovados através do teu amor. E aproveitando essa espiritualidade que aqui se encontra, vamos de mãos dadas com eles, de encontro aos nossos lares.
e vamos adentrando o nosso lar pela porta principal, percebendo que essa equipe dos mensageiros de Jesus vão promovendo a higienização da nossa casa, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizar todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus. Principalmente, Senhor, aquele familiar que eu tenho uma dificuldade tão grande de me relacionar. Se eu não consigo ainda amar esse meu familiar nesta encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que temos em casa, preso àquele tipo de vício, Mestre Jesus, que o Senhor conhece tão bem, proteja-o, ampare-o, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E se em nosso lar se encontrar algum irmão desencarnado, sem nenhuma função nobre de algum trabalho específico, te rogamos que amorosamente ele possa ser arrebanhado e trazido até aqui, a nossa casa de oração, e ser assistido no seu dia de trabalho com muito amor e carinho. E de retorno aqui ao recomeço, vamos percebendo que médicos e enfermeiros da espiritualidade vão se aproximando de cada um de nós, tocando aquele local que mais dói. Permita, Mestre Jesus, que possamos ser curados dessa dor. Mas, se ainda não for permitido a cura, Senhor, que possa ser amenizada essa dor e meu espírito ser curado, para uma nova oportunidade eu já nascer sem essa doença cravada em meu perispírito. E vamos, nesse momento, mentalizar todas as águas que trouxemos para fluidificar, todas as águas existentes aqui no recomeço, colocando aí o remédio necessário a cada um de nós, que possamos, Mestre amigo, ao ingerir essas águas, receber o remédio que tanto precisamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Mas não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos, Jesus, de todos os males, agora e para sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente, pela paciência. Até a próxima.